Olá, eu sou Bruno Hurtado, médico urologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre masturbação. Estima-se que mais ou menos 80 a 90% dos homens e das mulheres se masturbam pelo menos uma vez por semana. Fazer isso com frequência, mesmo sendo todos os dias, é normal e saudável. Além da sensação de prazer, as pessoas relatam menos estresse, melhor qualidade de sono, mais foco nas atividades cotidianas do dia a dia. A masturbação pode inclusive melhorar o seu sistema imunológico. Isso acontece porque, durante a masturbação, existe uma liberação de vários hormônios relacionados ao bem-estar, como a dopamina, a serotonina e as endorfinas. Ou seja, a masturbação está relacionada a uma sensação de bem-estar. Ela também pode aumentar, mesmo que de forma discreta, a produção de testosterona. As mulheres que se masturbam próximo do período menstrual podem aliviar os sintomas desse período, podem diminuir aquele desconforto, às vezes até dor relacionada ao período menstrual. Ela também permite um autoconhecimento, no sentido de entender quais são os melhores estímulos para a pessoa e para a obtenção do prazer sexual. Ela é a melhor forma de sexo seguro, afinal de contas, você não pega uma infecção sexualmente transmissível através da masturbação. Existem algumas crenças, principalmente religiosas, mas também culturais, de sociedades, que dizem que a masturbação não deve ser feita, por se tratar de um pecado ou de algum ato impuro. E aí nós temos vários mitos que foram criados pela própria sociedade para desencorajar esse ato, né, o ato solitário, sexo solitário ou self-sex. Por exemplo, quem nunca na adolescência ouviu falar de que quem se masturba tem a mão peluda, né? Isso é um mito, né? Isso não é verdade. Um dos maiores mitos é que ela leva a uma impotência sexual. Eu acabo vendo no consultório cada vez mais homens jovens, 20 e poucos anos, me procurando por impotência sexual ou até dificuldade de ejaculação. Isso tem acontecido muito por rotina mais corrida, níveis altos de estresse, né? O cara trabalha, estuda, chega tarde em casa, acorda cedo, não consegue dormir bem, tem uma má higiene de sono, aquela sensação de cansaço crônico, sedentarismo. Mas também existe um outro fator, que é o consumo cada vez maior de pornografia, né? O acesso à internet, o acesso a esses sites de pornografia tem levado as pessoas a cada vez mais procurar pornografia, e o excesso de pornografia pode dessensibilizar as vias neuronais que levam ao prazer. Ou seja, essas vias ficam menos sensíveis e aí durante a relação a pessoa não tem tanto estímulo quanto ela tem com a própria masturbação, gerando assim uma dificuldade para ter o orgasmo. Além disso, a pessoa que se masturba muito pode se acostumar com apenas um tipo específico de obtenção de prazer, que é pela masturbação, né? Só um jeito específico, alguma técnica manual que ela usa, que ela se acostuma com isso. E isso acaba dificultando a performance na hora do rally rola. Uma ideia, né, nesse sentido, é variar a técnica de masturbação, usando, por exemplo, menos pressão manual ou menos vibração para quem usa algum tipo de vibrador ou de artefato para ajudar na masturbação, para que não tenha tanto essa dessensibilização dos neurônios. Essa pessoa pode ter também, né, essa pessoa que se masturba muito, uma alteração na percepção de uma relação sexual, que pode levar à ansiedade e aí sim, com essa ansiedade, levar a uma impotência sexual. E uma piora na performance, né? Uma outra coisa que pode aumentar a ansiedade e piorar a performance sexual é o sentimento de culpa que as pessoas têm por se masturbar, seja isso em demasia ou não. Então, a pessoa que é religiosa, né, pode ter, e muitas mulheres também, hoje em dia esse tabu tem vindo abaixo, mas ainda existe um certo tabu em relação à masturbação feminina. Bom, não existe uma quantidade de masturbações que faça a gente pensar em excesso de masturbação, né? Ela pode ser excessiva quando ela prejudica as atividades diárias, por exemplo. Um exemplo, né? O cara que diminui sua vida social para ficar em casa se masturbar, ou que evita relações interpessoais para ter apenas o sexo solitário, ou as pessoas que têm compulsão por masturbação, quem se masturba realmente bastante. Tá? Ela pode ser excessiva também quando afeta a vida sexual. Tá? Um outro mito, né, sobre a masturbação é que só se masturba quem tem uma vida sexual ruim ou quem tem um casamento ou um relacionamento ruim, quando as pessoas não se gostam, não se amam. Isso não é verdade. Isso faz parte de uma rotina sexual normal. Tá? Existem alguns estudos até que sugerem que a masturbação, né, a ejaculação através da masturbação pode ser preventivo para câncer de próstata, né? Ejacular mais vezes, independente da via, se for por masturbação ou por relação sexual, pode
pode diminuir, né, a chance de um câncer de próstata. Uma outra dúvida que as pessoas têm é que às vezes até levam seus filhos à consulta, ou os pais longe dos filhos acabam relatando no consultório, que às vezes os filhos se masturbam antes da fase puberal, né, antes de atingir a puberdade. Então na infância mesmo, com 8, 9 anos, isso é perfeitamente normal também, tá bom? Imagina que a criança, ela tocou a sua genitália, né, sentiu prazer, achou, né, uma sensação boa, não tem nenhum problema nisso, tá bom? A criança não é hipersexualizada por conta disso, isso a gente considera como normal, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, considerem se inscrever no meu canal. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários, eu vou ficar feliz em responder. Valeu!